Faça as pessoas se sentirem acolhidas. Pratiquem a hospitalidade. Romanos, capítulo 12, versículo 13. Essa simples e poderosa instrução da Bíblia nos lembra do importante papel que a hospitalidade desempenha na vida dos seguidores de Cristo. A hospitalidade não se limita a receber estranhos em nossas casas, mas se estende a fazer as pessoas se sentirem acolhidas em nossas comunidades e igrejas. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos o exemplo perfeito de acolhimento. Ele se aproximava das pessoas independentemente de sua origem ou situação. Ele não fazia acepção de pessoas e mostrava amor a todos. Em João, capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus diz: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esse é o fundamento do acolhimento cristão. A igreja primitiva era um modelo de hospitalidade. Os primeiros cristãos se alegravam com os recém-chegados, os acolhiam como família e compartilhavam tudo em comum. Essa prática nos lembra Atos capítulo 2, versículos 44 ao 47, onde está escrito: Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A acolhida não é apenas uma ação social, mas uma expressão de amor e obediência a Deus. Como mencionado em Mateus capítulo 10, versículo 40, quando acolhemos alguém, estamos recebendo não apenas essa pessoa, mas a Cristo e aquele que o enviou. É um privilégio servir como instrumento do amor de Deus. Em Gálatas capítulo 6, versículo 10, somos chamados a fazer o bem a todos, especialmente à família da fé. Isso significa que devemos ser intencionais em fazer com que os recém-chegados à igreja se sintam parte dessa família. Devemos evitar a formação de panelinhas religiosas que podem alienar aqueles que são novos na comunidade. Todos são igualmente importantes aos olhos de Deus. A experiência de acolhimento é crucial para a permanência das pessoas na igreja. Se não se sentirem amadas e valorizadas, é provável que partam e não voltem. Portanto, devemos estar atentos àqueles que se sentem deslocados e sozinhos. Como diz Gálatas capítulo 6, versículo 2, devemos carregar os fardos uns dos outros, cumprindo assim a lei de Cristo. A história está repleta de testemunhos de pessoas que, graças à hospitalidade e ao amor recebidos na igreja, encontraram o lar espiritual e nunca mais o deixaram. A igreja deve ser um lugar onde o amor de Deus é tangível desde o primeiro momento. Através do ato de acolher, não só ajudamos aqueles que chegam machucados, mas também crescemos em maturidade espiritual. Portanto, se lembre sempre do chamado bíblico à hospitalidade. Fazer as pessoas se sentirem acolhidas é uma manifestação prática do amor de Cristo em nossas vidas. É um testemunho poderoso para o mundo e uma forma de cumprir o maior mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A hospitalidade é mais do que apenas uma ação, é uma atitude do coração. Quando abrimos nossos corações e lares para os outros, refletimos o coração de Deus, que é amor e graça. A Bíblia nos recorda em Hebreus capítulo 13, versículo 2, Não negligenciem a hospitalidade, pois sem o saber, alguns acolheram anjos. A hospitalidade vai além de receber pessoas em nossas casas. Ela se manifesta na maneira como tratamos aqueles que são diferentes de nós, na inclusão de pessoas de diferentes origens, na disposição de ouvir suas histórias e empatizar com suas necessidades. É a manifestação da prática do amor incondicional que Cristo nos ensinou. Quando acolhemos os necessitados e os quebrantados, seguimos o exemplo de Cristo. Ele sempre se voltou para os marginalizados, os doentes e os pecadores. Ele mostrou graça e misericórdia, convidando todos a se aproximarem dele. Devemos seguir esse exemplo, estendendo as mãos com compaixão e cuidado, independentemente do passado ou da situação das pessoas. Em Lucas capítulo 14, versículos 12 ao 14, Jesus nos ensina a convidar os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos para as nossas festas, em vez de convidar apenas aqueles que podem nos retribuir. Isso nos lembra que a verdadeira hospitalidade não tem segundas intenções, mas é motivada pelo desejo de abençoar os outros. Quando nos comprometemos a fazer as pessoas se sentirem acolhidas,
Estamos construindo comunidades mais fortes e saudáveis. Estamos criando um ambiente onde as pessoas podem crescer espiritualmente, encontrar apoio e amor incondicional. Isso é vital para o crescimento da igreja e para a expansão do reino de Deus. Além disso, a hospitalidade é uma expressão de gratidão a Deus. Quando recebemos os outros em nossas vidas, estamos mostrando nossa gratidão por tudo que Deus fez por nós. Ele nos acolheu em seu reino e nos deu uma família espiritual. Ao estender a mão para acolher os outros, estamos respondendo a esse amor com gratidão e alegria. Portanto, a prática da hospitalidade é uma parte essencial da vida cristã. Não é apenas uma sugestão, mas um mandamento bíblico. Devemos fazer com que as pessoas se sintam acolhidas e amadas, refletindo assim o amor de Cristo. Ao fazer isso, não apenas fortalecemos nossas comunidades, mas também cumprimos o propósito maior de glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Acolher os outros é um ato de adoração e obediência que faz a diferença na vida das pessoas e no mundo ao nosso redor. Portanto, continuemos a praticar a hospitalidade seguindo o exemplo de Cristo e cumprindo a vontade de Deus em nossas vidas.